No tema Vinda do Messias, isso foi uma reunião de ministros, 2 de janeiro de 2010, em Caiei, Porto Rico. Ele aqui nos fala dessa vez em que ele foi a Tucson, em 78. Ele lhes leu da forma simples em que Deus iria cumprir o 7º selo, o tão simples. E aqui ele fala, podemos começar um pouquinho antes. Neste mesmo parágrafo anterior, que está na página 16, depois na página 17, Deus ocultando-se em simplicidade e depois revelando-se nela mesma. É muito estranho pensar como é que Deus faz isto. Está lendo do irmão Branham, do livro dos selos. Deus se esconde em uma coisa tão simples que faz com que os sábios passem despercebido completamente isso. Depois ele volta nessa mesma coisa simples, na singeleza da sua palavra, orando e revelando-se novamente. Eu pensei que seria um bom ponto de estudo antes de entrar no grande ensinamento dos 7 selos. Muitos passam isso em branco por causa da forma em que ele se revela. O homem tem suas próprias ideias daquilo que deve ser Deus, ou sobre aquilo que Deus fará. Como tenho falado muitas vezes, o homem é igual a como sempre foi. Ele sempre está louvando Deus por aquilo que Deus fez, olhando para o que Deus vai fazer no futuro, mas ignorando aquilo que Deus está fazendo no presente. É sempre assim, olham para trás e veem a coisa tão grande que Deus fez, mas não veem a coisa tão simples que Deus usou para fazer isso. E veem a coisa adiante que vai vir entre 10 entre 9 casas, as coisas todas estão acontecendo ao seu redor e, no entanto, é tão simples que não sabem disso. Diz o irmão William. Aquela sexta-feira santa de 78 foi um momento histórico na história da Igreja do Senhor Jesus Cristo. O tempo do fim, o tempo final. E vai aparecer registrado, está registrado nos livros de memórias de Deus, vai aparecer uma sexta-feira santa. Tudo o que lá aconteceu e que nós desfrutamos, o missionário Miguel Bermudes Marim e Alberto Pérez estava aí, e lá algo grande aconteceu que vai ser aberto plenamente ou em plenitude neste tempo final. A vinda do Messias é o nosso tema. E temos que ter nossos olhos bem abertos, porque o reverendo William Branham disse que quando o 7º selo, que é a vinda do Messias, quando começar, será um mistério, completamente um mistério. Terá um começo, e depois diz que isso foi na página 478 do livro dos selos, e depois na página 464 e 465, tinha dito que no 7º selo está o fim do mundo, o fim do tempo, o fim da era da igreja, ou dispensação da igreja, dispensação da graça. E até mesmo está o fim do próprio 7º selo, é o seu fim. E até mesmo está o fim do próprio 7º selo. Tudo está aí nesse 7º selo. Com a abertura desse 7º selo e com a vinda do Senhor é o fim de tudo, o fim da dispensação da graça. Quando Deus iniciou a abrir esse mistério, realizou-se, se fez, ou estava no ponto de ser aberto aí, chegou o fim da dispensação da graça. Por quê? Por causa da presença já desse ministério que iria estar sendo operado pelo Espírito Santo nesse instrumento. Isso deu lugar ou passo para que a dispensação da graça automaticamente se fechasse. E é por isso que ele mandou eliminar tudo isso, porque já estava presente esse instrumento onde o Espírito Santo iria estar operando o ministério de Jesus, o ministério de Jesus, Moisés e Elias. E olhem agora o que diz. Assim que temos que ter nossos olhos bem abertos, porque estamos num tempo em que Deus prometeu para o nosso tempo fazer algo muito, muito grande ou importante. Eu aprecio e agradeço muito pelo que estão fazendo pelo importante projeto da Grande Carpa Catedral, e isso foi em 2010. Onde esperamos ter a visitação ou a visita das 2 oliveiras, os ministérios de Moisés e de Elias e o ministério de Jesus. Ora, se estava esperando, a igreja noiva estava esperando a visita desse ministério, pois ainda não estavam sendo operados pelo Espírito Santo em nenhum dos profetas. No irmão Branham esteve o ministério de Elias na sua 4ª manifestação. No irmão Branham, mas para realizar o cumprimento da vinda do Filho do Homem com seus anjos, era necessário já uma nova dispensação, era necessário uma nova era, porque esses ministérios, onde estão esses ministérios? Estão no lugar santíssimo. E se estão no lugar santíssimo, para serem operados esses ministérios, ora, tem que estar aberto na igreja noiva essa etapa do lugar santíssimo. Tem que estar aberta para poder operar esses ministérios. E o de Jesus.
onde esperamos ter a visita das duas oliveiras, os ministérios de Moisés e Elias e o ministério de Jesus, porque são os ministérios prometidos para o tempo do fim, para o último dia, e sob esses ministérios é que Deus estará obrando, operando. O povo que conhece o seu Deus e pela sabedoria de Deus conhece os planos de Deus estará trabalhando a favor desse projeto. Em algum lugar vai se cumprir a visão da carpa. Em todos os países que gostariam que fosse nos seus países, a América do Norte gostaria que fosse, mas se requer, é necessário que Deus é quem opere e abre o programa, nos abra o programa um pouquinho mais, nos abra o programa um pouquinho para trabalhar nele. Com o que já nos foi aberto, eu creio que já temos muito mais do que suficiente, porque não convém abri-lo muito, porque diz na página 470 e mais algo, e algo, é a 475 deve ser, é que eu tenho ela aqui, 475, e vocês não podem ver, ministros metodistas, como a sua mensagem de santificação foi muito mais alta do que Lutero pregou, e vocês pentecostais não podem ver que a sua mensagem a respeito do batismo foi muito mais além do que pregar os metodistas. Me entendem isso? Vimos muitas coisas que passaram, correto? E eu sou o primeiro em odiar aquilo que é errado, e quando a gente fica contando coisas mentirosas, mentiras. Eu amo a verdade bem fundamentada, não importa quanto isso se interrompa aqui ou lá. Se é a verdade, com o tempo Deus mostrará que ela é assim. Mas se Ele não mostrar isso assim em um desses dias brevemente, então a minha visão não foi correta ou certa. Então a minha visão no livro dos selos, ele escreve da carpa, ele escreve a carpa, a tenda. Visão do livro dos selos. Vê onde eu me ponho, eu me coloco, diz o irmão William. Você me fala, irmão Branham, quando será? Eu não posso dizê-lo porque eu não sei, mas em um desses dias pode ser que não nos voltemos a ver mais sobre a terra, mas sim nos encontraremos diante do trono do juízo de Jesus Cristo. Então saberão que naquele quarto a revelação me veio, me chegou de Deus, tal como me vieram todas as outras a mim. O mistério desse selo não foi revelado, ou seja, do sétimo selo, porque foram 7 trovões que trovejaram, e aí está perfeitamente, porque ninguém sabe nada a respeito disso. Não estava escrito, então estamos no fim. Aqui estamos. Diz o irmão William, agora veja, vou buscar para vocês um lugar. Página 477, o primeiro parágrafo diz, agora, se Satanás pudesse pegar isso ou agarrasse isso, por exemplo, se você quiser que algo aconteça, agora vocês terão que crer somente pelas minhas palavras, pelo que eu falar. Mas se eu tiver planos ou projetos de fazer uma certa coisa, eu sei que não posso dizer isso para ninguém, diz o irmão William. Talvez temos falado muito, a gente falou demais, a gente. Mas lembre-se que aquilo que falamos é para aqueles que receberam a palavra, não é para estar anunciando para o mundo isso ou abrindo-lhes o mistério. Mas sim, sabemos porque trabalhamos. Agora olhem que quando o sétimo selo esteve sendo aberto, não é para estar usando isso para falar isso abertamente para o mundo, e muito mais se utilizam para atacar o programa divino, se for usado para atacar o programa divino, falando esse mistério abertamente para as pessoas do mundo ou de fora, para que as pessoas do mundo então ataquem isso que se tem revelado para a igreja ou na igreja. E isso somente o faz com essa intenção, o faz um espírito do diabo, do inimigo, faz isso com essa intenção. Fala para o mundo, para que o mundo saiba o que foi revelado para a igreja, para que então digam, olha, isso é uma heresia, isso é algo que estão aí mostrando isso aí, esse pregador ou essa pessoa está trazendo um ensinamento aí, o qual não é conforme a como nós cremos, ou seja, o mundo crê. E é por isso que essas pessoas prestarão contas. Não é que essa pessoa ande contando, lendo o irmão Branham. Agora diz o irmão William, lembre-se de Jesus quando ele desceu do Monte da Transfiguração. Qualquer pessoa diria, isso que foi visto lá, eles tinham que dar isso a conhecer para todo mundo, para o mundo todo. Vamos ver o que Cristo falou. O que ele viu lá no Monte da Transfiguração. Capítulo 17, versículo 9 em diante. Quando desceram do monte, ou seja, do monte da transfiguração, Jesus lhes ordenou, dizendo, não digais a nada a visão até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos, diz o irmão William. Muitas vezes também ele falava para os seus discípulos, não falem isso para ninguém, que eu sou o Cristo, vê? Ou seja, o revelar o mistério do sétimo selo hoje para o mundo, mas com a intenção transversada, atravessada de dizer, ele está dizendo que ele é o Messias ungido.
o cumprimento da vinda do Senhor abertamente para o mundo, para que o mundo então ataque. Vê o porquê aí também na sua primeira vinda os discípulos não podiam dizer nesse tempo abertamente, porque iria vir ou chegar um aperto antes, uma perseguição antes. É por isso que ele lhes falava, guardem isso, vocês guardem isso, não falem isso. Igualmente neste tempo, é igualzinho. É por isso que quando ele falava, que nós lemos vários domingos atrás, que qualquer um que faça tropeçar ou que faça algo para que o aperto se adiante, vai prestar contas com Deus. Não é com o instrumento nem com os seguidores da mensagem. Bem melhor é com Deus prestar contas. Por isso as pessoas se identificam, elas, e ele dizia que temos que identificar-nos com os personagens da Bíblia que estiveram braço a braço, lado a lado com a obra e o programa divino nesse tempo ou naquele tempo onde eles viveram. Por exemplo, olhem, o mensageiro deste tempo do fim, o final, um dos personagens que ele se identifica com o rei Davi. Por quê? Porque aí foi o oitavo, o último, um pastor de ovelhas, e foi quem se sentou no trono de Davi, no trono de Deus. E foi um homem conforme o coração de Deus, no trono de Deus. E foi um homem conforme o coração de Deus, que se sentou no trono. Quem se sentou no trono? Agora veja que se refletiu, espelhou-se nele o que seria esse último mensageiro. Mesmo que tenha passado por suas provas e lutas, Davi, mas vejam vocês, era um homem conforme o coração de Deus. Isso não tirou dele que ele fosse rei sobre Israel. As coisas dele, o que eram dele, a sua vida. Agora, ai daqueles que então estão sendo refletidos ou espelham pessoas que no tempo do passado estiveram contra do programa divino, contra o programa divino, como Judas Iscariotes, por exemplo. Certamente ele esteve em muitas conversas, mesmo que não estivesse no trono, no Monte da Transfiguração, jamais subiria até lá em cima, como muitos daqui não subiram a Era da Pedra Angular. Ele não subiu, mas certamente falaram entre eles daquilo que tinha acontecido, o que ele fez quando ele se foi para entregar o mestre. Certamente que ele falava, ele pregava por lá e falava para todos os líderes e todas as pessoas do mundo lá, dizia o que é que Jesus estava promovendo e dizendo que ele era, se promovendo, ou seja, revelando para eles, falando para eles abertamente e crucificando a palavra, porque ao entregá-la, a crucifica. Lá, em uma forma física, literal, aconteceu. E aqui, entregando a palavra, o irmão Branham diz, eu acuso esta geração, como é que crucificam a palavra neste tempo. E para acúmulo também, lá, na história de Judas, ele ficou como um ladrão. Ou seja, que também as pessoas que neste tempo estão se identificando como traidoras e também como ladrões ou ladronas, porque se identificam com Judas Iscariotes. Agora, com Davi, vejam aí, se estava refletindo esse mensageiro como rei de Israel, das duas tribos, das do norte e das do sul, porque quando ele estava reinando sobre as tribos do norte e a do sul. Não estava quebrado ainda esse reino, e neste tempo, vejam, é por isso que se consegue sentar, tem êxito em sentar no trono de Davi, porque as duas tribos, as duas casas, as duas tribos do sul com as 10 tribos do norte, estarão novamente unidas na mão do profeta e, portanto, na mão de Deus. Porque ao estarem na mão do profeta unidas, automaticamente é o Espírito de Deus nesse homem, onde está aí essas varas, na mão do profeta e, portanto, aí, se tem o êxito, se consegue então o estabelecimento do reino, tal como aconteceu no tempo de Davi. Vejam como
Aí nós vimos um pouquinho do como tanto se refletem, as pessoas se refletem, os escolhidos se refletem nesses valentes lá, são os valentes aqui, que estão braço a braço, lado a lado com o filho de Davi para sentá-lo no trono de Davi. Estes que estão aqui neste tempo trabalhando e lutando por isso são os que estiveram com Davi lá. Os que estão contra aqui são os que estavam contra lá. Tão simples assim. E como ele falava nessa mensagem que nós lemos, que para receber os juízos divinos e ir para a grande tribulação, tem que lutar por isso, tem que trabalhar por isso. E estão sendo... Os que vão para a grande tribulação estão fazendo o trabalho muito bem feito. Uma pessoa me escreveu que vão sair com grandes honras, porque estão fazendo o trabalho muito bem feito para ganharem a grande tribulação. Ou seja, que cada qual está trabalhando neste tempo para aquilo que vai receber. Agora ele continua dizendo aqui, por muitas vezes também ele lhes falava para os seus discípulos, não falem para ninguém que eu sou o Cristo, vê? E agora aqui nos fala o reverendo William Branham. Agora continua lendo, mas a coisa é que Satanás ouviria isso, mas ele não pode entrar no meu coração, porquanto Deus o tem selado com o Espírito Santo. Então a coisa entre Deus e eu, o diabo não sabe nada até que você fale isso, e nisso ele ouve. Eu tenho tentado, eu tenho falado para as pessoas que eu tenho projetos de fazer para fazer isso e aquilo, e daí por diante eu posso ver o diabo colocando estorvo após estorvo para ele chegar na frente. Diz o irmão William, ele tenta chegar antes para imitar, para quando chegar o verdadeiro as pessoas digam, isso é igualzinho, é a mesma coisa. Lembre-se que antes de vir Jesus, tinham vindo Teudas e Judas, vieram, levaram muitos discípulos após eles depois morreram e tudo se acabou. E Gamaliel disse, se isso for a mesma coisa, vai desaparecer, deixa essas pessoas quietas. Foi um conselho muito sábio desse sábio Gamaliel. E continua lendo, mas se eu tiver a revelação de Deus e não falar nada para ninguém, então isso é bem diferente. Lembre-se, Satanás tentará personificar, ou seja, fazer uma imitação. Ele tentará copiar tudo o que a igreja faz. Assim ele trabalhou no passado e vemos claramente isso no anticristo, mas isso é uma coisa particularmente que ele não pode personificar. A respeito disso não haverá cópias. E assim será porque ele não sabe disso, nem a maneira dele que ele possa conhecê-lo também não. Essa é a terceira etapa e ele não sabe nada no tocante a isso. Ele não a entende, mas tem um segredo debaixo disso. Glória a Deus nas alturas. Eu não poderia pensar igualzinho como antes, por mais que eu viva, depois de ter visto. Agora eu sei qual vai ser o próximo passo, mas não sei como interpretar isso. Mas já não falta muito tempo. Eu tenho escrito aqui, se quando isto acontecer vocês pudessem ver minha caderneta, não prossigas, diz o irmão William. Agora, a caderneta de anotações que ele tinha enquanto ele está pregando sobre os 7 selos, aí tem que ter algo muito importante nela. Mas aí ele foi ordenado, não prossigas. E lembre-se que como ele estava falando ungido pelo Espírito Santo, esse é o Espírito Santo quem está falando aí. Não prossigas, não continues em frente. Bom, vimos o nosso tema, a vinda do Messias. Lembre-se que a vinda do ungido, porque Messias significa ungido. A vinda do ungido com o Espírito de Deus. Isso foi há 2.000 anos atrás, a vinda do Messias, a vinda do Filho do Homem com o anjo do pacto dentro dele, nele, em quem Deus estava se manifestando-se Deus através do seu anjo, do anjo do pacto, através de carne humana, através de Jesus. Tão simples assim, a vinda do Messias. O tema mais importante para este tempo final e a humanidade tem o tema que tem provocado expectativa por milhares de anos, e este é o tempo em que Deus estará cumprindo essa promessa, pelo qual isso é importante que cada ministro tenha sua congregação bem alimentado com a palavra de Deus e conheçam a base ou o fundamento que pertence ao cumprimento dessa promessa, sabendo que a mensagem do precursor será o fundamento, servirá de fundamento para o cumprimento da vinda do Senhor. Olha, se eu continuar lendo aqui, restam várias páginas aqui, mas para que vocês vejam tudo o que é a vinda do Senhor, o 7º selo, de uma forma simples, já aqui a última partezinha que eu iria lhes ler. Assim que vamos deixar isso bem quietinho por aí, vocês já viram que quando lhes li, se eu receber a revelação e ficar calado, então não tem imitação disso. Assim que é bem melhor continuamos trabalhando, sabendo que algo grandioso está se realizando no programa de Deus. E quando se abra, ou seja, seja identificado o 7º selo com a vinda do Senhor, já então entenderemos bem melhor. Ou seja, quando se abra, ou seja, identificado o 7º selo com o quê? Com a vinda do Senhor. Então,
entenderemos melhor e certamente no cumprimento da visão da tenda, da carpa, vamos entender bem. E olha como isso se cumpriu, essa palavra, porque claro que sim, é certeiro e tem sido certeiro com segurança que entendemos melhor, com segurança o que é o sétimo selo. E certamente no cumprimento da visão da carpa, a tenda, vamos entender bem, porque aí estará plenamente, em plenitude a terceira etapa, realizando todas aquelas coisas que estão prometidas para serem feitas na visão da carpa, da tenda. Bom, foi para mim um privilégio poder conversar e ler essas porções hoje, sexta-feira, 4 de julho deste ano de 2025, dia do aniversário de Sara Meléndez Alvarado, que está fazendo aniversário hoje. Já estamos aqui para tomar o café da manhã, de jejum nesta manhã. Já tomamos o café da manhã da porção espiritual, agora vamos ter os alimentos para tomar o café e vamos continuar com todo o itinerário que temos para estes dias, onde esperamos grandes bênçãos de Deus. Que Deus te abençoe, Sara, te guarde e continue te usando grandiosamente na obra neste tempo final a favor do ministério que pertence à obra que Deus está realizando, ministério de Jesus, de Moisés e de Elias no meio da igreja, que continue sendo de grande ajuda e de grande bênção para esse ministério, para a minha vida e para todo o corpo místico do Senhor, na etapa que corresponde à era da pedra angular e dispensação do reino. Que Deus te abençoe e te guarde de todo perigo espiritual e físico também. Te proteja de todo mal. No nome eterno de nosso Pai Celestial, como Rei de Reis e Senhor de Senhores, William. Amém. E amém. Vimos, assim, de uma forma bem rápida, um pouquinho do que é a vinda do Messias, o qual seria em simplicidade ela, a vinda do Messias do ungido em simplicidade. Que Deus os abençoe e guarde a todos.